Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. O Senhor Jesus, contando uma parábola, disse: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Senhor, nós pedimos a tua bênção para esse tempo que vamos compartilhar da tua palavra. É a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito, Senhor, nos faça compreendê-la, por favor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Jesus está contando uma parábola, fazendo uma ilustração para nos mostrar uma verdade. Esse é o sentido, o significado de Jesus contar as suas parábolas. E ele começa dizendo sobre um semeador, e fala sobre uma semente, e fala sobre uma terra, e fala sobre a frutificação dessa terra. Bom, o semeador somos nós semeamos a palavra do Senhor. A semente, irmãos, é interessante que você note nessa parábola, que não há nenhum problema com a semente. Não há nenhum problema com a semente. A semente que Deus lança, que é a sua palavra, ela tem um poder extraordinário, tem um poder altíssimo de frutificação e de multiplicação. Então a questão não está na palavra de Deus. A questão não está na semente. A questão está no solo. E esse solo aqui tem a ver com o nosso coração. E aí o Senhor vem falando sobre isso e nos mostrando alguns adversários, alguns problemas que se opõem para a gente ter uma colheita abundante. Então a mensagem dessa noite, nós vamos falar sobre adversários da frutificação. A gente pensa que o problema da frutificação na nossa vida, irmãos, tem a ver com estratégia, tem a ver com algumas coisas assim. Não tem. Tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o que acontece no nosso coração. E aí Jesus vai revelar para a gente qual o problema da gente não frutificar. Qual o problema da gente não viver aquilo que Jesus quer que a gente viva. Porque a frutificação é o alvo do Senhor. Está entendendo? Nas nossas vidas. Ele quer que a gente frutifique.
E a gente frutifica de diversas formas. Tá, irmãos? Qual é o alvo da nossa vida? A salvação, uma forma de frutificação. O fruto do Espírito é um aspecto da frutificação. Agora, existe a semente da palavra que o Senhor lança no nosso coração, que Ele quer, o desejo dele é que aconteça algo, que gere fruto na nossa vida naquele aspecto. E por vezes, o que Jesus está pregando para a gente, quer nos levar a esse propósito, a gente não consegue alcançar. Por que a palavra que tantas vezes é pregada ao nosso coração, irmãos, por vezes não dá fruto? Não depende necessariamente daquele que está semeando, ou necessariamente da semente. Jesus está dizendo que o problema da frutificação, o problema de nós vivermos o fruto, que é o alvo de Deus, qual é o propósito de Deus na nossa vida? É vivermos aquilo que Ele quer. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E nós precisamos viver. Por que muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que Jesus deseja para a nossa vida? Porque tem alguma coisa de errado. Porque tem alguma coisa acontecendo. Talvez tenha alguma coisa impedindo. Tem algum adversário, algum impedimento que acontece que não está permitindo que a coisa flua na nossa vida. Por que não está fluindo? Porque apesar de tanta semente lançada, porque tanta palavra sendo lançada no nosso coração, tanta palavra na nossa vida, irmãos. E por vezes nós não frutificamos. Por vezes não gera fruto. Por vezes nós vemos uma vida, irmãos, de esterilidade espiritual. Por que está acontecendo? Tem uma coisa acontecendo. E aí Jesus vai mostrar pelo menos 3 coisas, irmãos, que está acontecendo, que são adversários para isso. O primeiro exemplo que ele usa, meus irmãos, ele está usando no capítulo 13, versículo número 3 em diante, ele vai começar a falar, aí no versículo 5, ele começa dizendo os motivos, que parte dela caiu em terreno pedregoso. Aí a interpretação disso, que eu quero que você vá para o versículo 18, fala assim, ouça o que significa. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente na beira do caminho. Irmãos, primeiro, um aspecto que eu quero que você entenda aqui, o problema não é a qualidade necessariamente da terra. Eu quero que você entenda isso. O problema está na condição da terra. Por exemplo, eu quero que você entenda bem isso. O primeiro exemplo que ele fala aqui, meus irmãos, que Jesus usa, é a semeada à beira do caminho. Não pense, irmãos, aqui na beira do asfalto, nada disso. Até porque naquela época não era assim. Mas existia um campo muito grande. Você imagine um campo de vários hectares, vários metros quadrados. A terra é boa para todo canto. A terra é boa ali. Mas imagine que no meio daquele campo as pessoas começam a andar por ali, fazer um trilho. Por exemplo, imagine que o nosso lugar de plantio, tanto andar para cá, tanto andar para lá, tanto andar para cá. Essa terra aqui, irmãos, onde as pessoas passaram, essa terra que ela não nasce, porque caiu praticamente quase, é a terra, mas não ficou solta. A semente ficou solta, irmãos. Ela não vai frutificar. O problema é aquela região da terra? Não, o problema é que aquela terra ficou endurecida por tanta gente passar para lá e para cá e endureceu aquele coração. Então, o primeiro exemplo aqui que ele está dizendo que é uma terra que nunca vai frutificar, porque o coração está endurecido. E Jesus faz uma analogia, que é quando essa terra não produz, quando a pessoa não entende a palavra. E eu fico pensando que é isso mesmo. Quantas vezes a gente não entende o propósito? A gente não entende o propósito de Deus. A gente não entende o que Deus está falando. A semente pode ser lançada, e aquele coração está endurecido, meus irmãos. E a gente tem que tomar um cuidado imenso na vida, para o nosso coração não endurecer. Está entendendo? Porque, às vezes, irmãos, a terra é toda tranquila, toda boa. Mas, por algum motivo, algo foi acontecendo e foi endurecendo nosso coração. Algo foi acontecendo e o nosso coração já não é mais sensível à palavra. Algo vai acontecendo na nossa vida e eu estou decidindo essas coisas. Irmãos, a gente ouve tanta coisa por aí. A gente ouve tanta coisa, que se você enveredar por esses caminhos
disse-me-disse, de falação, de coisa, de assunto, de coisa que acontece por aí afora, você fica com o teu coração endurecido. Você fica resistente. Você fica... Sabe, irmãos, você tem que guardar o teu coração. Lá em Provérbios 3 fala assim, de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele procede toda a sua vida. Você tem que guardar o seu coração, para o teu coração não ficar endurecido. Porque quando o nosso coração endurece, por mais que a palavra seja lançada, por mais que o Senhor fale ao nosso coração, a gente não consegue entender. A gente está aqui, a palavra é lançada, a gente está lá vendo o pastor, e o pastor está falando, e a gente sai dali, irmão, e não vai dar fruto de maneira nenhuma. E mais que isso, a semente não vai germinar, porque não tem espaço, o coração está tão duro que a semente cai ali e fica. E o texto fala mais, além disso, o diabo vem e pega aquela semente que ficou solta. Então, uma coisa imprescindível para a gente nesse tempo, guarde teu coração. E cuidado para você não deixar que teu coração fique endurecido de tal forma que Deus fale e a gente não entenda. Deus repreenda e a gente não corrige. Deus está trazendo uma palavra de disciplina para a gente não aceita. Deus tenta nos exortar e a gente não aceita. Acontece o que Hebreus fala acerca de Israel. Aquele povo é um povo de dura cerviz. O que é um povo de dura cerviz? É um povo que não se dobra. É um povo que, por mais que ouça a repreensão, não se arrepende. Deus quer nos falar e a gente não entende. A gente não pode falar, mas o coração endurecido, meus irmãos, não consegue perceber o pecado, não consegue perceber o erro, não consegue perceber os seus maus caminhos. E mais que isso, não vão viver o que Deus tem para elas. Não só no fato de repreensão, porque está em pecado ou não. Não, meus irmãos, às vezes o coração do cara está endurecido, porque até para aquelas coisas que Deus quer fazer na vida dele, de bênçãos, de prosperidade, de unção, de viver uma vida abundante na vida, ele também não vai viver. Ele não vai viver porque ele não consegue entender. Aí o cara fica padecendo na vida, meus irmãos, padecendo, vivendo na mediocridade, vivendo terrivelmente, irmãos. A gente pensa que o coração endurecido, o cara só não ouve repreensão, o pecado. Irmão, também. Mas por vezes Deus quer nos levar a um lugar, irmãos, de abundância, um lugar de bênção, um lugar de vitória, um lugar de unção, um lugar de fluir do Espírito, um lugar da multiplicação. Deus quer fazer com que a vida a gente multiplique, que a gente frutifique, e esse é o significado. Qual o significado de alguém que semeia? Ele quer colher, ele quer ver frutificação, ele quer ver o fruto na nossa vida. E por vezes nós nunca vamos chegar a esse fruto, meus irmãos. Não vamos viver a colheita que Deus quer para a nossa vida, para a nossa casa, porque a gente não entende. A gente não consegue entender. E não entende porque o coração se fechou. O coração está endurecido. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com o coração. Para o nosso coração não se endurecer durante a nossa caminhada cristã. E a gente não perceber o que Deus está falando. E o nosso coração não perceber o que Deus está querendo dizer para a gente. Segunda coisa, meus irmãos, que Jesus fala com um terreno rochoso. Ou pedregoso, como algumas versões aí. Aí é interessante. No primeiro, o cara não entende. A mensagem não entrou no coração dele, nem não adianta brigar. Não, você pode gritar, você pode pular, você pode bater, irmão. Quando o coração está endurecido, não entra. Aí o segundo texto, o segundo exemplo que Jesus usa, é um terreno rochoso. Irmãos, a terra é a mesma. A condição da terra é que está ruim. Por exemplo, em alguns lugares, quando chegava perto da rocha, o nível, a altura da terra, irmãos, ela ficava muito próxima, a ponto de chegar a centímetros da rocha. Ficava uma pequena camada de terra, e embaixo rocha. Jesus está dizendo que naquele lugar onde caía a semente brotava. Brotava um pezinho e nascia logo a semente. Mas como tinha rocha por baixo, a raiz encontrava a rocha. E ela não podia, a planta ficava fraca porque ela queria se enraizar, mas encontrava a rocha, ela não tinha para onde ir, e aí o sol batendo em cima, aquela planta que nasceu rapidamente, ela seca, porque não tinha raiz. E aí o texto está dizendo, meus irmãos, que por causa da tribulação, alguma dificuldade que encontra, ela não
permanece, meus irmãos, ela abandona. Qual o outro obstáculo, irmão, da frutificação? Primeiro, a gente não entender o propósito. O coração não entra no propósito da frutificação. Segundo, não há perseverança. Uma das coisas que nos impede a frutificação, quando ele fala do terreno rochoso, ele fala assim, a pessoa abandona, a pessoa não resiste, e aí a gente vai encontrar muitas dificuldades, muita rocha na vida, muita coisa, que a gente precisa romper. Mas quantas pessoas que não conseguem isso, estão desistindo, estão recuando, ela encontrou o obstáculo e não permanece e logo abandona. Quantos ministérios, meus irmãos, não permanecem? Quantas pessoas, irmãos, que recebem a palavra e depois abandonam rapidamente? O que está acontecendo? É interessante que, aparentemente, não tem nada, aquela semente brota. Mas a raiz, ela não consegue firmar. E aí, irmão, crente sem raiz é crente que ele é frágil demais. E o texto está dizendo que ele não permanece muito tempo. Irmãos, é o segundo obstáculo da nossa vida. A gente tem dificuldade de perseverança nas coisas. Para a gente alcançar o fruto que Deus quer, nós precisamos perseverar. Ou você pensa que é rapidamente? Na vida nós precisamos manter, nós precisamos resistir, nós precisamos perseverar, nós precisamos insistir, nós precisamos seguir em frente, mesmo diante dos obstáculos. Só que por vezes, nós começamos as coisas e quando vem as dificuldades, a gente esmorece e a gente não resiste àquilo que nos vem. É o segundo exemplo que Jesus começa. A pessoa, por vezes, começa, irmão, que parece que o texto fala assim, começa alegremente, ele começa, nada contra quem começa a alegria. Mas aquela alegria é uma alegria passageira. É uma alegria que não fica. Por vezes a pessoa fala assim, é o primeiro amor, o cara é alegre. Eu não sei. Só que o primeiro amor, ele não tem que acabar. O primeiro amor continua sendo o amor. Só que por vezes, tem coisa no nosso coração que a palavra de Deus está encontrando resistência em alguma área da nossa vida. Quando a gente começa na palavra, Deus vai mexer no coração da gente. Só que chega em certo momento que ele encontra uma barreira no nosso coração. E às vezes encontra uma barreira de resistência, de mágoa, de ressentimento, o pecado, alguma coisa que a raiz encontra resistência. E as pessoas não conseguem fluir além daquilo, porque ela não, esbarrou em algo, o texto fala que é algo forte como a rocha, e aquela pessoa nunca vai frutificar. Nunca vai frutificar porque existe uma rocha por baixo daquela camada. Por baixo daquela aparência existe uma rocha impedindo fluir. Nunca vai crescer totalmente, a não ser que essa rocha seja rompida. E aí, meus irmãos, quantas vezes a gente não flui? Quantas vezes a gente não produz, a gente não frutifica? Porque a semente que é boa foi lançada no nosso coração, nasceu a semente. Começou, irmãos, a Deus trabalhar. Interessante isso, né? Que a semente, quando é lançada, começa a nascer. O nascer é Deus trabalhando no coração. E aí Deus vai trabalhando e a palavra encontrou um impedimento na vida. Esse impedimento precisa ser rompido. Se não romper com isso, irmãos, o texto está dizendo que aquela palavra, boa palavra, que começou bem, ela vai morrer. Aquela palavra ela vai secar. E as coisas, os enfrentamentos do dia a dia, está secando muita gente. E aí, irmãos, por vezes a gente pode ver na igreja do Senhor, quanta gente que não persevera, quanta gente que começa e para no meio do caminho, quanta gente, meus irmãos, quanta gente que encontrou a semente, lançou, a semente boa lançou, começou, mas de repente, esses irmãos estão longe, esses irmãos desviaram, esses irmãos não querem mais saber, esses irmãos, parece que a planta morreu. Interessante isso, que até a obra que Deus começou naquela vida, o texto está falando que a planta secou. Não deu fruto, porque o alvo é o fruto, a salvação é o fruto, mas Deus começou a agir, mas chegou num momento em que o coração se fechou. Encontrou um impedimento no coração
e a pessoa ainda está resistente naquela área. Irmãos, nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Áreas em nossa vida que tem algo que funciona como uma rocha. A gente vai, Deus vai trabalhando até naquele ponto. Quando chega naquele ponto, a gente não deixa Deus mexer. Parece uma caixa preta na nossa vida. Aqui não. A gente vai, aí quando Deus fala assim, mas isso aqui você precisa acertar. Ou isso aqui é um impedimento na sua vida. Você precisa ajeitar isso. Aí a gente fala assim, não, aí não. Aí a pessoa, ao invés de acertar, de pôr em ordem, a pessoa prefere secar, a pessoa prefere abandonar. O texto fala que elas preferem abandonar do que querem acertar. Ele fala que é melhor assumir, desistir disso do que acertar. Quantas pessoas feridas, machucadas, com coração que se tornou uma rocha por baixo daquilo tudo, por baixo, por dentro toda aquela alegria, existe uma rocha que precisa ser quebrada. E se não for quebrada, o texto está falando que não vai frutificar. Está entendendo, irmão? E aí ele usa um terceiro exemplo. Jesus usa a semente que caiu entre os espinhos, meus irmãos. Aí ele fala assim, esse é o caso da semente que caiu, a semente caiu nos espinhos. Ouve a palavra do mesmo jeito, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufoca, tornando-a infrutífera. É interessante isso. Olha só, diferença. Esse aqui, ele ouviu a palavra e começou Deus a trabalhar naquela vida. Nasceu, cresceu, a planta cresceu. Antes de frutificar, nasceram espinhos, outras plantas, irmãos, ao lado. Essas plantas sufocaram essa semente, essa planta que nasceu. E ela não produziu fruto. Tinha tudo para produzir. Tinha tudo, meus irmãos, tudo, não tinha problema o solo. Você percebe, o solo é o mesmo. A questão desse último aqui foi que tinha espinhos juntos, outras plantas juntos, que cresceram e parece que cresceram com maior força. Para sufocar. Para sufocar uma planta dessa, essa planta, esses espinhos que Jesus usa exemplo, ela foi mais forte do que essa planta aqui da palavra. Não é que a palavra não é poderosa, não é nada disso. Mas a pessoa, o coração se permitiu ser deixado levar por esses espinhos, por essas coisas. E essas coisas sufocaram essa semente, essa planta. Como que Jesus caracteriza isso na nossa vida? Irmãos, é a nossa vida cristã. Deus começa a agir na nossa vida e a gente começa a crescer, mas de repente, o texto fala, as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocaram. Irmão, quanta gente sufocado pelo trabalho, quanta gente sufocado por conta de ficar rico, quantas pessoas sufocadas por conta do trabalho, quantas famílias sufocadas por conta disso. Irmãos, não tem ninguém sufocado na igreja porque está orando demais. Você já ouviu alguém na igreja falar assim, pastor, eu estou sufocado de tanto orar. Eu não aguento jejuar mais, pastor, estou sufocado. Você já viu alguém assim? Você já viu alguém ficar, por exemplo, endividado porque oferta demais para a igreja? Você já viu? Mas eu já vi gente sufocada porque compra demais. Porque quer demais. Porque quer além do que pode comprar. Porque não quer esperar. Quer ter a todo custo. E naquela hora. Você já viu gente sufocada de tanto que lê a Bíblia? Pastor, eu não aguento mais de tanto ler a Bíblia. Pastor, estou sufocado, minha vida está sufocada pela obra do Senhor. Você já viu gente sufocada por causa da obra do Senhor? Você já viu gente, pastor, eu estou sufocado porque eu não tenho tempo para trabalhar, não tenho tempo porque eu evangelizo demais. Você já viu gente sufocada pelas coisas da igreja? Não. Você já viu gente sufocada porque ora demais? Não. Você já viu gente sufocada porque, pastor, eu estou indo demais, eu oro demais na igreja, eu não paro de orar na igreja, estou sufocado, é muita oração. Você já viu gente sufocada porque vem orar na igreja, meus irmãos? Você já viu gente sufocada porque lê demais a Bíblia? Não tem tempo para mais nada? Você já viu gente sufocada, encrencada na vida porque oferta demais?
O propósito dele é tão grande, é tão maluco que não tem tempo para comprar nem o arroz. Já viu gente sufocada assim? As pessoas ficam sufocadas pelo engano da riqueza e as preocupações dessa vida. Jesus está falando no capítulo 5 de Mateus. Irmãos, é só você ler a palavra do Senhor. No capítulo 5 de Mateus, Jesus vai falando e fala assim, lá na frente, Jesus fala também no capítulo 10, fala assim, não vos preocupeis com coisa alguma, nem pelo que comer e nem pelo que beber. Olha os lírios do campo, não plantam nem fiam, e nem Salomão conseguiu se vestir como deles. Olha os pardais, eles não trabalham, nem juntam em celeiro, e o seu Pai que está no céu não deixa que nenhum deles passe necessidade. Quanto mais nós, homens de pequena fé. Irmãos, nós por vezes ficamos excessivamente preocupados. Jesus de maneira nenhuma condena o trabalho. Jesus de maneira nenhuma ele está condenando o dia a dia nosso com dinheiro, o pagar, não, são as coisas da vida. Jesus está dizendo que as preocupações dessa vida e o engano das riquezas, irmãos, quantas vezes nós somos enganados pelo desejo das riquezas? E o texto está dizendo que o problema de muita gente não está produzindo, não está frutificando, não está multiplicando na sua vida. E quando a gente pensa de frutificar e multiplicar, a gente dá uma sensação que o pastor só está falando de frutificar a célula, de multiplicar a célula. Irmãos, a vida não está frutificando. Irmãos, quantas vezes eu ouço demais, e isso é uma palavra de orientação, de ensino para a igreja, acerca disso. Quantos irmãos que eu ouço que falam assim, pastor, eu fazia, eu cantava, eu pregava, e agora eu tenho que dar um jeito da minha vida, porque eu preciso voltar para aquilo que... Irmãos, o que aconteceu? Ele enveredou, irmãos, no dia a dia. Ele enveredou a só querer buscar as coisas terrenas. Ele enveredou a só querer ganhar dinheiro. Ele enveredou com as preocupações dessa vida. E essas coisas, irmãos, estão matando ele. Ele não consegue pensar e viver mais nada na vida. Porque, irmãos, tem tudo para frutificar. Tem tudo que no reino de Deus vai frutificar e ser abundante na vida. Só que de uma forma sutil, irmãos, nasceram outras sementes no coração dele. Escute bem. Aquele chão, que era um solo propício à frutificação, de repente caiu uma semente, ou já existia uma semente, uma raiz antiga de espinhos. E aquele negócio começou a crescer, a ficar forte no meio dele, dentro dele. Talvez como o joio, que o maligno lançou na parábola seguinte, fala a semente do joio. Não sei, de repente um maligno foi ali e lançou uma semente de joio dentro do coração do cara, e o negócio começou a crescer junto. Começou a crescer aquilo dentro dele. Ele não era assim, mas de repente ele começou a se encantar com a riqueza. Ele começou, ele ganhava pouco, ele andava a pé, mas de repente ele conseguiu adquirir algo legal na vida dele. E nada demais adquirir algo legal na vida dele. Só que aquele legal, ele já não ficou mais contente com aquilo. Ele quer um legal muito mais legal. E aí ele precisa trabalhar mais para aquilo. E ele precisa ir mais longe. E aquele negócio começou a sufocar. Sufocar o ponto, irmãos, da vida dele está sendo tão sufocada, tão abafada, que ele começa a minguar. Aí você vai encontrando na nossa caminhada cristã uma porção de gente que está minguando. Crente secando. Igreja secando. Ministério secando. Porque nasceu uma semente, ele se encantou por ela. E já não é mais contentamento na vida dele, ele sempre quer mais, e aí trabalha mais, e a família dele está sofrendo, ele não está vendo, as pessoas que estão ao redor dele não estão vendo, está sofrendo, a igreja está sofrendo, e aí a pessoa continua mais, e aí assume responsabilidades, e mais. Resta saber se no final das contas, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena. Resta saber se lá na frente, no final de tudo,
A gente pode dizer como Paulo: eu combati o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé. Cumpri a carreira e guardei a fé. Esse é o negócio. Será que vai valer a pena você sacrificar tanto da sua família? Você, o seu filho não ter você? Você vê seu filho só dormindo em casa? Vai valer a pena, meu irmão, você não ter tempo para a igreja? Será que vai valer a pena, meus irmãos, você não conseguir ter tempo para orar? Você não conseguir ter um momento em que você possa ler a palavra do Senhor? Será que vai valer a pena, meu irmão, você não conseguir estar na célula? Você não conseguir estar com a igreja? Será que vai valer a pena, meu irmão, você não conseguir orar? Jesus disse que não. A vida está sufocando a nossa igreja. E quando eu falo da igreja, eu estou falando da igreja do Senhor, não estou falando especificamente de um irmão aqui. As preocupações da vida e o engano das riquezas têm sufocado a vida de muita gente. Tem distraído a vida de muita gente. Tem acabado com o ministério de muita gente. Você vê o exemplo de Geazi, que era o auxiliar de Eliseu. Eliseu que era o auxiliar de Elias. Quando Elias é arrebatado, Eliseu fala assim: eu vou te substituir, mas eu quero a unção dobrada do teu espírito. Aí Deus concede a Eliseu a unção dobrada do espírito. Aí Eliseu tem a unção dobrada. Agora Geazi é o discípulo de Eliseu, que em teoria poderia ter falado para Eliseu assim: eu quero ser o herdeiro da unção dobrada tua. Ou seja, ele teria a unção quadruplicada de Elias. Mas o ministério de Geazi acabou no meio do caminho, porque quando Naamã, o comandante Naamã, foi lá para ser curado por Eliseu e queria dar uma oferta para Eliseu, Eliseu falou assim: não quero nada, pode ficar com tudo, eu não quero dinheiro, não quero nada. Mas Geazi não concordou com o profeta. Ele falou assim: meu senhor vacilou, deixou esse homem com essa dinheirama embora. Aí Geazi foi sorrateiramente lá na frente, encontrou Naamã e falou assim: não, é porque chegou, já começou a mentir. É assim que começou a mentir. Falou: não, chegou uns discípulos lá, nós estamos precisando de uma roupa, dos negócios para ajudar lá na manutenção. Aí Naamã: claro, toma aqui, deu aquela dinheirama toda para Geazi. Geazi foi, pegou aquele dinheiro e escondeu na casa dele. Depois, quando Geazi veio, voltou para casa tranquilamente. Aí o profeta Eliseu fala assim: onde tu esteve, Geazi? Por aí. Eliseu, que é profeta. Irmãos, a gente acha que esconde as coisas do profeta. Você não esconde. Deus revela. Você acha que a gente não sabe por onde que você anda? O que você anda falando? A gente sabe. E Eliseu falou assim: Geazi, tu acha que o meu espírito não estava vendo, não estava com você, quando você foi pegar o dinheiro? Aí tem uma frase muito interessante que Eliseu fala para Geazi: não é tempo de cobiçar dinheiro nem vinhas. A lepra que estava em Naamã vai acompanhar você e a sua descendência. Imediatamente Geazi ficou leproso. O ministério acabou ali. Geazi tinha tudo de ter um ministério extraordinário, de ser o sucessor de Eliseu, meus irmãos. E o ministério simplesmente acabou. Acabou por quê? Por causa da lepra? Acabou por causa da cobiça. Acabou porque Geazi estava demasiadamente preocupado com as coisas dessa vida, com as riquezas. E ele inclusive usou o ministério para enriquecimento. E por causa desse enriquecimento, não que Deus não possa enriquecer as pessoas, não que Deus não possa dar bens a algumas pessoas no ministério, nada disso, eu não estou falando disso, mas da forma como ele fez, não. A cobiça dele, não. E aí ele ficou leproso, tinha tudo, irmãos, para ser um profeta extraordinário. Na igreja, muitos têm tudo para ser pastores extraordinários,
profetas extraordinários, mas algo no meio do caminho deixou o cara leproso. E é o ministério que estava ali. Por isso, cuide do coração. A gente tem tudo para ser um grande profeta extraordinário, pastores, mestres extraordinários no reino. Mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque algo pode nascer no nosso coração e a gente ficar leproso. E o texto fala que são as preocupações da vida, engano da riqueza. A gente não tem tempo para as coisas, a gente não tem tempo para orar, a gente está sufocado, a gente está que parece que o mundo vai acabar com a gente. Eu não sei se isso se chama vida abundante que Deus quer para nós. Eu não sei. E mais, lá na frente, quando você fizer a conclusão das coisas, será que valeu a pena? A gente às vezes, não, mas eu construí isso aqui, eu fiz isso aqui, tá. Mas a gente talvez nunca saiba, a não ser que Deus nos mostre, o que nós deixamos de fazer. Ou o que poderíamos ter feito nesse tempo em que nós vivemos somente para essa vida. Paulo fala assim, se a esperança que temos em Cristo é apenas para esta vida, nós somos de todos os mais miseráveis. Tua esperança está só para essa vida com Jesus. E aí a gente fica agoniado, vivendo loucamente, freneticamente, irmãos. Será que é isso que Deus quer para a gente? Eu te digo que não. Com certeza não. É a hora da gente acertar o nosso coração. E é a hora da gente pôr em ordem as nossas vidas, meus irmãos. Pessoas, irmãos, freneticamente, estão lá, não tem tempo, aí usa o domingo, não, eu tenho prova, eu tenho trabalho, aí vai usar como? O momento do Senhor, se tiver que gastar um tempo, gaste o momento da oração, aí é dia da gente vir para a igreja, para o culto dominical, e a gente usa aquele momento, a gente vai estudar na hora do culto, da celebração, no momento de cela. Irmãos, está sufocando a nossa vida, tira o pé do acelerador um pouco, está sendo demais. Eu não estou dizendo que trabalhar, que estudar, que essas coisas são pecado em si. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que por vezes nós vamos além da conta. Esse é o problema da gente. A gente vai além da conta. E esse além da conta está acabando com a gente. E mais, nessa própria vida pode te deixar doente. Espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Aí, irmãos, no final das contas, o texto fala que a semente, essas preocupações, essas coisas dessa vida foram tão fortes, que abafaram a ponto da semente morrer e não frutificar. E onde que estavam aquelas sementes? Irmãos, a planta nasceu. A planta às vezes está aqui. Sou eu, é você. Sabe qual é a diferença? Essa semente não produz fruto. Mas ela continua lá. É interessante notar que nesse texto, ela está sufocada. Ela não produz porque está sufocada. Muitas vezes, nós não frutificamos, nós não fluímos no Espírito porque estamos sufocados. Estamos sufocados. Aí quando eu chego para os irmãos e falo assim, irmão, vamos fazer um propósito de oração, jejum, vamos ler a Bíblia 5 capítulos por dia, vamos fazer alguma coisa, vamos visitar, aí a gente fala, pastor, eu não aguento mais, a igreja está me sufocando. Não é a igreja que está sufocando você. Está entendendo? Aí a gente fala assim, não, a igreja sufoca muita gente. Irmão, a igreja não sufoca ninguém. Sejamos francos, a igreja não sufoca ninguém. A gente está sufocado por meio mundo de coisas. Aí na hora que a gente vai fazer a melhor parte, como Deus fala para Maria, para Marta, né? Acerca de Maria, Maria escolheu a melhor parte. Jesus fala para Marta, Marta, tu estás agoniada, trazendo para o nosso dia a dia aqui de Tocantins, tu está agoniada demais com muitas coisas, menina. Mas uma realmente lhe importa, e ela escolheu a boa parte que dela não será tirada. Ou seja, a parte que Marta escolheu, de Marta pode ser tirada, mas de Maria não pode ser tirada.
E sabe qual é o negócio? Quem é assim Maria que ora, que escolhe entre uma coisa e outra, e fala assim, entre ganhar mais e escolher Jesus, eu vou para onde? Eu vou para Jesus. Esse tipo de gente incomoda demais quem é igual Marta. Bando de preguiçoso. Quero ver cair do céu. Senhor, e Ele atenderá os desejos. Você crê nisso que eu estou dizendo? Que é a palavra de Deus? Você crê? Por que a gente não vive, gente? Controle. Sob o controle. Me lembra aquele filme Clique, que o... E aí, quem viu esse filme, eu acho que tem uma lição preciosa naquele filme, que a gente pode adaptar para a gente. Ele vai percebendo que ele queria subir na carreira, e ele subiu, e ele não conseguia nem ter relação com a esposa direito. E esse controle remoto que ele ganhou, ele tinha a capacidade de adiantar a vida dele. Momentos que ele queria que passasse logo, ele adiantava e ele passava. Entendeu? Por exemplo, o pai quantas vezes quis visitá-lo, e ele adiantava para ele, não, estou ocupado demais, pai. Só que lá na frente, aquilo foi mudando dentro dele, na cabeça dele. E ele foi perdendo, quando ele foi fazendo uma retrospectiva, que ele perdeu as coisas mais importantes da vida dele. Ele não viu o pai acabou morrendo, e quantas vezes ele rejeitou o pai, ele ignorou o pai queria brincar com ele com um truque da moeda, e ele foi ignorante, o pai, eu já sei esse truque, essa besteira, papai, isso aqui, não tem tempo para você, e o filho, não tem tempo, senhor, se você é moleque, isso aqui, papai, isso aqui, e a gente vai ter tempo, e aí a gente chega lá na frente. Irmãos, ao contrário da vida real, nós não teremos uma segunda chance. Nós não teremos. Aí eu quero dizer que quem tem o controle, claro, Deus acima de todas as coisas, mas quem tem o controle de decisão da sua vida é você. O controle está na sua mão. O controle da sua vida, das decisões, ele está na tua mão. É você que decide. Eu vou. Decide, é você que fala assim, eu vou, eu não vou, eu quero, eu não quero, eu vou orar, eu não vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu não vou ler a Bíblia, eu vou para o culto, eu não vou para o culto. É você que decide. Você tem o controle na mão. Entendendo? Resta saber se lá no final, qual vai ser o resultado disso? Você tem o controle. Você quem vai decidir como que vai ser a tua vida, os próximos capítulos da sua vida. E eu vou dizer mais, os que já passaram, os capítulos que passaram, peça perdão a Jesus, e agora daqui para frente, meu irmão, é a hora de mudar. Porque tem um último exemplo de Jesus que eu vou terminar aqui. Ele fala assim, a semente nasceu em boa terra. Ele ouve e entende. Esse é o segredo da coisa. Olha a diferença do primeiro exemplo para esse último exemplo. Qual uma diferença? O primeiro fala assim, ele ouviu e não entendeu. O último exemplo, ele ouviu e entendeu. Esse é o negócio, a gente precisa entender o propósito para a nossa vida. A gente precisa entender que Deus cuida da gente. A gente precisa entender, irmãos, que Deus quer o melhor para a gente. Que Deus cuida de nós. E mais, que Ele quer que nós tenhamos uma vida frutífera, abundante. Mas nós precisamos entender o caminho para isso. Essa é uma terra frutífera demais. E ele fala assim, uns deram a 30, 60 e 100 por um de frutificação. E até mesmo entre nós, você pode produzir 30, 60 e 100. Eu acho muito jóia isso, que você pode ir mais. Se você tem frutificado, eu quero dizer para você que você pode frutificar mais. Se a tua célula tem frutificado, pode frutificar mais. A igreja tem frutificado, pode frutificar mais. Então, está na nossa vida. Você precisa entender que Deus quer que você frutifique.
Mas você precisa enfrentar esses adversários que estão querendo acabar com a gente, que estão querendo minguar a vida da gente, secar a gente, acabar com a gente. E outra coisa, esse desafio é para toda a sua vida. Toda a sua vida. Você precisa guardar seu coração. Para você que tem tudo para fluir, acabar sendo sufocado. Não deixe a sua vida sufocar. Deus tem algo maior para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar contigo, quero que você fique de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Irmãos, eu creio num Cristo que muda o estado do nosso coração. Eu creio nisso. É por isso que eu prego o Evangelho. A palavra do Senhor diz, lá em Ezequiel 36, que Ele mudaria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne. Então Deus tem o poder de mudar o nosso coração. Você está entendendo? Deus tem o poder, a capacidade de transformar o nosso coração. Deus tem o poder de intervir nessa terra. Foi Ele que fez a terra. E Ele pode transformar essa terra. O que Ele não quer é que a gente se perca no meio do caminho. Essa palavra aqui não é uma palavra daquele sentido de vitórias financeiras. Não, minha palavra é uma palavra de ensino, não é de exortação, mas de atenção para os cuidados que nós precisamos ter com a nossa vida. Porque por vezes Deus pode estar tentando falar alguma coisa no nosso coração e a palavra não está caindo. A palavra não está produzindo. Ou tem algo impedindo o fluir da palavra. A semente até brotou. Deus começou a agir. Mas tem um impedimento no coração que não flui. E por vezes nós sabemos o que é isso. E eu vou citar um exemplo. Jesus fala que quando a gente vem ofertar ou cultuar a Deus, se há algo nosso contra um adversário, alguém, deixa a tua oferta, vá até ele e acerte com o adversário. Depois vem e entrega. O que está dizendo? Que antes da gente prestar culto, irmãos, a gente precisa acertar com o nosso irmão. Porque a gente, não, hoje o culto foi bom, prestei culto. Mas se tem algo contra o nosso irmão, irmãos, ele não fluiu. A palavra que deveria frutificar, ela encontrou um impedimento, às vezes uma questão minha contra alguém. É uma barreira que está ali. É uma situação da vida. É um pecado que a raiz bate ali e não vai para frente. É hora da gente colocar isso diante do Senhor para Deus quebrar isso em nome de Jesus. É hora da gente acertar isso em nome de Jesus. Talvez você se sinta sufocado pela vida. Você está vendo a sua vida se esvaindo do seu coração, da sua vida. Os dias passam e é uma sensação assim, eu não vejo a hora de chegar a agosto, e quando chega agosto eu não vejo a hora de chegar a setembro, e a gente na verdade não vê a hora de chegar o dia do próximo pagamento, e a gente vive trabalhando e a gente fica pedindo a Deus, se tivesse mais umas 10 ou 15 horas para a gente agradeceria, mas a gente agradeceria para trabalhar mais, para fazer mais. E aí, irmãos, a gente vai ter uma vida sufocada. Deus não quer que você tenha uma vida sufocada, angustiada. Enganos da riqueza, irmãos. A palavra está dizendo, é engano. Engano é algo que nos vem, que parece muito bom, que é tudo que nós estamos querendo. Mas no fim, irmãos, é tragédia, porque é engano. Cuide do seu coração. E eu não estou dizendo que quem trabalha é pecador, nada disso. Que quem estuda é pecador, nada disso. Eu só estou dizendo para você que o sufoco, que os enganos dessa vida está deixando muita gente infrutífera. Está morrendo gente. Tem muita gente ficando doente. Tem muita gente ficando sem família, ou não vivendo de forma abençoada em casa. Não consegue conviver com os irmãos. A vida é louca. E não vai valer a pena, irmãos. Eu vou dizer para você, ao contrário do cântico que a gente canta aqui, não vai valer a pena. Não vai, não vai.
mas você pode ter um coração na terra frutífera. É aqui que Deus quer a gente. É nesse lugar que Deus quer nos conduzir. E é nesse lugar que a gente vai frutificar de todas as formas. Ao contrário do que você pensa, que nesse lugar você não tem sustento, você não tem nada. Irmãos, pelo contrário, esse é o lugar de frutificação. Uma frutificação que Deus abençoa, que Deus faz acontecer, em que você entrega, que você confia, que você descansa. Lê o Salmo 37, deleite-se no Senhor. Mas às vezes a gente não consegue adorar porque a gente está agoniado, angustiado. A gente não consegue confiar. Confia no Senhor, descansa no Senhor. E nessa noite, entrega a tua vida para o Senhor. Entrega teu caminho, a tua vida, os teus passos, as tuas decisões ao Senhor. Entrega isso. Tenha coragem de entregar. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos, quero orar para você. Olha o Senhor. Eu sei que Deus falou no seu coração. Eu sei que Deus falou. Eu sei que Deus falou no seu coração. Eu não sei o que há no seu coração, como está o seu coração, que adversários você tem encontrado para frutificar. Talvez você esteja encontrando a tua vida não frutifica mais. Você não consegue louvar, você não consegue servir ao Senhor como você servia, como você cantava, como você pregava. Uma semente nasceu no teu coração, uma raiz nasceu no seu coração. Você não é mais servo de Deus, você é servo da sua vida, você é servo do seu trabalho, você é servo do seu dinheiro, você é servo das suas riquezas. Irmãos, nós somos só servos do Senhor, nós não podemos servir. Jesus fala isso, não tem como servir a Deus e as riquezas. Você vai servir um e odiar o outro. Diz para o Senhor: Senhor, não vou ser servo do meu dinheiro, não sou servo dessas coisas, sou servo do Senhor. Eu quero ajudar você nesse sentido, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero que você, gostaria que eu orasse por você, que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você, sai do seu lugar e vem cá. Talvez não seja a preocupação da vida, mas talvez seja uma questão do seu coração. Eu quero orar, vem cá, eu quero orar com você. Vem cá, querido, em nome de Jesus. Isso, pode vir. Pode chegar mais para frente para os irmãos chegarem. Pode vir para cá. Isso, pode vir. Eu quero orar para você. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida diante do Senhor. O Senhor nos chamou, tua palavra diz lá em João: eu vos escolhi para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Senhor, quantos adversários nossa vida tem enfrentado e tem nos impedido de frutificar. A gente deveria ter uma vida abundante, mas a nossa vida, Senhor, por vezes tem se tornado numa vida de servidão. Somos servos, não servos do Senhor. Quantas vezes, ó Pai, nós somos escravizados por essa vida, e a gente está permitindo que a saúde vá embora. A gente não consegue descansar. A gente já não admite mais ter um momento que a gente possa sentar com a família ou tirar um cochilo na rede, porque aquilo já nos acusa. Quantas vezes a gente não consegue conversar com as pessoas? A gente não tem tempo para a gente sentar, para a gente ligar para alguém.
E nós aprendemos hoje, Senhor, que nós que temos o poder da decisão, o controle está na minha mão. O controle das decisões ele está na nossa mão. E a gente que decide se adianta, se para. A única coisa que a gente sabe, Senhor, é que a gente não tem duas vidas para viver. A gente só tem essa vida. Ao contrário daquele exemplo que nós tivemos naquela história, Senhor, que o rapaz pôde voltar atrás, voltar lá, mas nós não podemos, Senhor. Nós temos que ter boas decisões daqui para frente. Nós temos que aproveitar o tempo que temos. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração aqui diante do Senhor. Tem pessoas com fardo pesado, agoniadas e angustiadas pela vida. Senhor, em nome de Jesus, dê, Senhor, pelo Teu Espírito Santo a solução. Ajuda os Teus filhos a descansar, a entregar ao Senhor, a confiar, Senhor. Quantas vezes a gente vem orar, mas a gente não confia. Quando a coisa sai se abraçar o irmão, a gente deveria falar com os irmãos, conversar com o pastor, conversar com os líderes, abraçar. A gente corre, a gente está no estudo, vivemos escravizados a vida toda. Deus nos trouxe para sermos livres, Senhor. Senhor, mas também aqui tem irmãos que querem pedir por seus corações. Talvez eles estão percebendo algo na vida que está impedindo o fluir da palavra. A obra começou, mas se encontrou um impedimento, uma rocha no nosso coração. Talvez ressentimento, talvez uma briga com alguém, talvez uma palavra de rancor, talvez algum pecado. E não está fluindo, a semente está murchando, essa pessoa está murchando, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que Tu possa quebrar esse coração, quebrar essa rocha. Talvez seja a hora de confessar ao Senhor, como Jesus fala, deixar a oferta, ir lá e se reconciliar com o adversário. Senhor, em nome de Jesus, seja o que for que o Senhor está ministrando, que seja feito, Senhor, para que a semente possa frutificar em nome de Jesus, para que possamos frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. É nesse lugar que o Senhor nos quer, um lugar de frutificação, um lugar do fluir do Espírito Santo. Quantas pessoas que não fluem no Espírito, Senhor, tanto tempo, mas não conseguem fluir. Tem algo murchando. Talvez sejam as preocupações da vida, o sufoco da vida. Não sei, Senhor. Talvez alguma coisa endureceu o coração desse irmão. Em nome de Jesus, Pai, faz algo por nós. Que Teu Espírito Santo possa nos quebrantar, Senhor. Que o poder do Espírito Santo venha sobre nós. Quebrante o nosso coração. Quebrante o nosso coração. Senhor, nós queremos frutificar, nós precisamos frutificar. É o alvo da nossa vida. Nos leve a esse lugar. Eu quero abençoar esses irmãos, seus corações. Todo adversário que se levanta contra a frutificação, seja quebrado nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero que você dê uma palavra para o seu irmão em nome de Jesus.